Nós, glórias a Jesus. Aí, show de bola. Meus irmãos, Deus tem uma palavra para o nosso coração aqui nessa noite. Gostaria de compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração ao decorrer desta semana, e eu creio que vai falar com você aqui nessa noite, mas é necessário que você venha abrir o seu coração. É necessário que você possa reter a ministração, se possível anotar os pontos. Ao decorrer da semana nós temos a live também, fica gravado, talvez você tenha a oportunidade de você ali procurar, buscar, rever a mensagem, mas eu creio, irmão, que é uma palavra poderosa para o nosso coração no dia de hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 7, e o versículo de número 24. Romanos capítulo de número 7, nós vamos ler o versículo 24, o versículo 25 e o versículo 1 do capítulo 8. Romanos capítulo 7. Está sendo projetado aqui no Data Show, você que desejar acompanhar. Glórias a Jesus. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor, ela nos diz assim: como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Capítulo 8, versículo 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glórias a Deus, até aí. Amém, meus irmãos? Vamos orar por um instante. Amado Senhor, querido Pai, te damos graças, meu Deus, por esta noite. Te louvamos pela rica oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Queremos nessa noite aqui pedir ao Espírito Santo para que venha abrir os nossos olhos, Senhor. Como diz a Tua palavra, Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, para que possamos compreender, Pai, as riquezas, ó Deus, do Teu povo na face dessa terra. Senhor Deus, destapa os nossos ouvidos e permite que ouçamos, Senhor, a Tua voz. Pai querido, conduza-nos aqui nesse lugar. Queremos crescer. Queremos Te conhecer, queremos experimentar mais e mais do Senhor em nossa vida. Fala conosco, Senhor. Ministra ao nosso espírito, ao nosso coração, Pai. Pai amado, sabemos que no momento como esse, há uma guerra espiritual travada para tirar a nossa atenção da Tua palavra. Por isso, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, nós como igreja repreendemos toda ação das trevas. Repreendemos, Pai querido, e declaramos falido, neutralizado. Declaramos que somente o Senhor tem poder aqui em nosso meio. Somente os Teus anjos, Pai, acampados aqui ao nosso redor. Pai querido, remove todo o cansaço, remove toda a distração. Remove, Pai amado, de nosso meio, Pai querido, toda a frieza espiritual, e que possamos ser como aquela igreja de Bereia, que era sedenta, que, Senhor Deus, mergulhava na Tua palavra, que examinava as sagradas escrituras, porque tinha uma fome e uma sede de Deus. Nós queremos, Pai, conhecer a palavra, nós queremos triunfar através da palavra, nós queremos, Senhor Deus, que todas as amarras sejam quebradas através do conhecimento da palavra e das promessas de Deus. Por isso, Espírito Santo,
conduza os nossos passos, Pai. Conduza essa noite aqui nessa ministração. Concede-me sabedoria, graça, para que eu possa compartilhar aquilo que o Senhor comunicou ao meu coração nessa noite. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Queridos, quando nós lemos o capítulo de número 7 e o capítulo de número 8 de Romanos, nós nos deparamos com dois estilos de vida. Dois estilos de vida. Quantos estilos? Dois. O primeiro estilo de vida nós vemos no capítulo 7. O capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo, esse homem de Deus, ele narra, ele fala de um homem, ou dele mesmo, quando ele vivia sob o regime da lei de Deus. A lei que foi dada a Moisés, no Monte Sinai. Quando o Senhor entrega a sua lei ao povo que estava lá no deserto. E quando nós lemos o capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele vai abordar esse tema. O que é uma pessoa vivendo com as tábuas da lei debaixo do braço? O que é uma pessoa vivendo segundo o regime da lei na sua vida? É isso que nós lemos e nos deparamos no capítulo 7. E eu gostaria, querido, que você compreendesse nessa noite o que é viver debaixo da lei e como isso afeta a nossa vida nessa terra como seguidores de Jesus Cristo. Nós precisamos ter uma compreensão sobre o que a palavra de Deus nos ensina, o que a palavra de Deus ela nos mostra referente à lei. Porque a lei e a graça são temas abordados muitas vezes nas epístolas pelo apóstolo Paulo. E o que é a lei? Pastor, qual é o propósito da lei? Eu gostaria de explicar para você nessa noite com uma ilustração, para que você venha guardar no seu coração o que é viver debaixo da lei. Queridos, a lei, o propósito da lei é revelar o pecado. O propósito da lei é o quê? Revelar o pecado. Isso nós vemos em muitas passagens bíblicas. Gálatas capítulo de número 3, versículo 19. A palavra do Senhor ela vai dizer para nós: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então o apóstolo Paulo em Gálatas, ele está falando que a razão de ser da lei foi adicionada por causa das transgressões. Romanos capítulo 3 e o versículo 19, o texto diz para nós: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Ou seja, debaixo da lei, todas as pessoas são culpadas diante do Senhor. E Romanos no capítulo 7 e o versículo 7, o texto diz para nós: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Tem mais textos, irmãos, que abordam esse tema do propósito da lei. Mas você precisa compreender que o propósito da lei é revelar o pecado. O propósito da lei é revelar a transgressão.
Que pecado é esse, pastor? O pecado que habita no homem, o pecado que habita no ser humano. Então a lei, irmãos, para todos nós, ela é como um espelho. A lei é como um espelho. E eu peguei aqui da Sara essa capinha que simboliza para nós hoje aqui as tábuas da lei. Faz de conta que aqui as tábuas da lei. Está escrito aqui os mandamentos lá que Moisés recebeu. E nós aprendemos agora que a lei é como um espelho. A lei é como um espelho. Então viver com as tábuas da lei de Moisés debaixo do braço é viver com um espelho. Por que espelho, pastor? Porque a lei, quando você vive debaixo do regime da lei, ela vai refletir quem você é. É isso que a lei faz. Ela vai refletir a sua imagem. Talvez as irmãs, eu creio que antes de vir aqui para o culto, com experiência própria com a minha esposa, quando vocês vêm para o culto, vocês vão lá se maquiar, amém? Aí as irmãs vão lá, passam o batom, colocam o brinco, ficam lá na frente do espelho, né? Ficam lá, eu falo para a Hélida, quando a Hélida está quase pronta, eu começo a me arrumar, porque senão eu fico pronto na frente, irmãos, aí eu tenho que ficar esperando, sabe? E daí a Hélida, nem sempre, né? Nem sempre. E daí, irmãos, as irmãs se maquiam, as irmãs ficam ali na frente do espelho, se maquiando, vêm para o culto. Quando você chegar em casa, você vai tomar um banho, vai dormir. E amanhã, quando você se acordar, e você se olhar no espelho, irmãs, vai ter a maquiagem no seu rosto? Sim ou não? Não. Por que não vai ter a maquiagem no seu rosto? Porque ela foi removida. E o espelho vai refletir quem você é. O espelho ele não maquia. O espelho ele não mente. O espelho ele reflete a sua imagem. Então quando uma pessoa ela vive com as tábuas da lei de Moisés debaixo do braço, debaixo do regime da lei, ela vai o quê? Reconhecer quem ela é. E o que é o homem? O homem é um pecador. O homem é um transgressor. O homem, ele é culpável diante de Deus. Por quê? Porque ele possui uma natureza pecaminosa. O homem possui uma natureza que é transgressora, uma natureza corrupta. Então, quando o Senhor, ele entregou a lei para o seu povo, lá no deserto, através de Moisés, o Senhor estava mostrando para o seu povo o quê? Vocês são pecadores. Eles, na medida que tentavam obedecer à lei, eles descobriam que neles havia o quê? Pecado. Eles guardavam um mandamento, guardavam outro mandamento, guardavam mais outro mandamento, mas chegava de um determinado momento, eles caíam, eles tropeçavam. Por quê, irmãos? Porque ficava evidente a natureza corrupta deles. O Senhor fez dessa forma para que o povo, eles precisassem de um Salvador que é Jesus Cristo. Por isso que a lei, o propósito dela é nos conduzir até Jesus, até Cristo Jesus. Ela serve como um aio. Então a lei, irmãos, é um espelho que vai refletir quem você é. É o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Então no capítulo 7 de Romanos, nesse estilo de vida, debaixo do regime da lei, o apóstolo Paulo ele começa a narrar o que é uma pessoa vivendo debaixo da lei. E ele mesmo vivia debaixo da lei.
O apóstolo Paulo foi alguém criado aos pés de um mestre chamado Gamaliel. Ele conhecia os mandamentos, as cerimônias, ele conhecia as leis de cor e salteado, mas ele entendeu o propósito da lei. E a lei cumpriu o seu propósito na vida do apóstolo Paulo, que está no versículo 24. Olha o que a lei fez com o apóstolo Paulo, versículo 24, capítulo 7 de Romanos. É isso que a lei, ela faz com uma pessoa, quando tenta viver debaixo dela. Ela vai mostrar que o homem é um miserável. O apóstolo Paulo, ele declara: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Na minha versão está miserável. Então uma pessoa que busca viver debaixo da lei, vai chegar um determinado momento na vida dela, que ela vai descobrir que ela é o quê? Uma miserável pecadora. Ela vai descobrir que ela é uma transgressora. Ela vai descobrir que ela não consegue atingir o padrão de Deus, o qual é tão elevado, porque é um padrão perfeito. Então a lei vai sempre refletir a imagem, mas ela não pode transformar você. Então a lei, ela reflete quem você é, mas ela não transforma você. Meu irmão, quando você sai daqui, ali na rua mesmo, você vê que tem placas e há leis de trânsito. E para que serve a lei de trânsito? Por que tem placas? Por que tem leis de trânsito para que o ser humano obedeça? Porque eles tentam corrigir, para punir caso você erre. A lei está ali para te punir caso você erre. Então tem uma placa ali. Inclusive, na casinha do correio aqui veio uma advertência, uma multa para algum vizinho aqui, que eu não sei quem é. Está ali na casinha ali do correio. Uma multa, uma infração. Por que eles fazem isso? Para corrigir caso você erre. Mas a lei transforma um homem em um bom motorista? Não. A lei não transforma um homem num bom motorista. Ela não tem o poder de transformar o ser humano num bom motorista. O que a lei faz, ela busca controlar você através do medo da punição. Então você, sabedor da punição, se eu passar no sinal vermelho, eu vou receber uma multa de R$900, mais alguns pontos na carteira. Você com medo, você quando chega ali no sinaleiro, você não atravessa. Lá está o guarda, você está com o seu cinto de segurança. Por quê? Porque você tem medo da punição. Porque você sabe, se você transgredir, vai vir a multa na sua casa. Mas só que a lei não tem poder de transformar você num bom motorista. Ela tem poder de controlar você através do medo da punição. Então olha só, irmãos, muitos irmãos estão vivendo esse estilo de vida no seu dia a dia. Eles estão abraçados com a lei de Deus. E eles sempre se olham para si e se veem em débito. Eles têm medo. Eles têm culpa na sua consciência. Eles têm pecado que os afeta, porque eles não conseguem atingir através das leis de Deus o nível que Deus espera, o padrão que Deus espera. Então sempre há culpa, sempre há condenação. Sempre no coração de alguns irmãos ali está uma preocupação. Ele não consegue desfrutar a paternidade de Deus, o cuidado do Pai. Porque a lei está lá martelando. Porque até hoje, querido, talvez você tenha caminhado na sua vida com as tábuas dos mandamentos de Moisés debaixo do braço. Então esse é um estilo de vida que o apóstolo Paulo ele narra no capítulo 7. Que o propósito é mostrar que você é pecador, é transgressor.
E se você não descobre isso, querido, você se torna um hipócrita, achando que conhece e alcançou o nível que Deus espera, mas não alcançou. Por isso que Jesus era ferrenho com os religiosos, porque aqueles religiosos, eles achavam que eles conseguiam guardar as leis, só que Jesus olhava para ele: vocês são sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, mas por dentro vocês são corruptos. Por quê? Porque vocês não entenderam até hoje o princípio, o propósito da lei. Porque a hora que vocês entenderem o propósito da lei, vocês vão recorrer a mim, vocês vão se prostrar aos meus pés. Eles não entendiam isso. Então, queridos, esse para nós não é o estilo de vida que Deus tem para nós. Esse não é o estilo de vida que Deus tem para você. O Senhor tem um novo estilo de vida para mim e para você. Um estilo de vida governado pelo Espírito Santo de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui? Quando você olha para o capítulo 7 e o versículo 25, o apóstolo Paulo no versículo 25, ele quer iniciar e mostrar esse novo estilo de vida. O versículo de número 25, ele diz assim para nós: graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Então, o apóstolo Paulo, ele sai do estilo de vida legalista da lei de Moisés, e ele vai começar agora, por intermédio de Jesus Cristo, num novo estilo de vida, o qual no versículo 25 ele já começa a dar graças a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, querido, quando o apóstolo Paulo sai do capítulo 7 para o capítulo 8 de Romanos, do capítulo 7 ao capítulo 8, há uma divisão, um divisor de águas. Do 7 para o 8, querido, o número 8 já aponta para a novidade. O número 8 aponta para a ressurreição, para um novo tempo. Porque uma semana tem 7 dias, então o 8º é um novo ciclo. Eu quero declarar aqui, nessa noite vai ser um novo ciclo na sua vida. Um estilo de vida conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E não mais com medo, com culpa, com condenação, com ansiedade, com preocupação. O que a lei faz no coração do homem. Quando Jesus veio, tudo muda, meus irmãos. Com a vida de Cristo, tudo muda. Jesus, ele cumpre todos os requisitos diante do Pai. Jesus, ele vive uma vida plena, perfeita, debaixo da lei, debaixo do regime, a qual homem algum conseguiu cumprir a lei de Deus. Jesus cumpriu. Jesus foi perfeito. Jesus foi imaculado, santo, puro. E na sua pureza, na sua obediência diante de todos os mandamentos do Senhor, Jesus, ele se torna a oferta perfeita pelas minhas e pelas tuas transgressões, pelos nossos pecados. Então Jesus, ele morre naquela cruz, levando os nossos pecados, levando as nossas transgressões, e ele ressuscita ao 3º dia. E sabe o que ele faz agora, Jesus? Ele traz consigo todo aquele que crê nele para um novo estilo de vida governado pelo Espírito Santo. Ao ressuscitar, Jesus, ele chama para si aquele que acredita, aquele que crê, e ele fala: eu vou te tirar desta condição miserável, pecadora, e vou te transformar num filho, numa filha, num herdeiro de Deus, através da ressurreição. Então, do capítulo 7 para o capítulo 8 de Romanos, você não está vendo ali, não está na sua Bíblia, mas há uma cruz ali oculta. Do capítulo 7 para o capítulo 8 há uma cruz erguida, há uma cruz levantada.
Porque para chegar no capítulo 8 de Romanos, eu e você precisamos nascer de novo. Eu e você precisamos experimentar o Espírito Santo habitando em nós. Eu e você precisamos experimentar o selo do Espírito. Eu e você precisamos nos batizar nas águas e no nosso interior. Somente assim você consegue experimentar o capítulo 8 de Romanos. Se não houver esse processo nas nossas vidas, você vai ficar no capítulo 7. Porque o capítulo 8 está falando sobre o Espírito Santo. É um capítulo do Espírito. O apóstolo está mostrando para nós que nesse novo estilo de vida, agora é um estilo conduzido em comunhão com o Espírito Santo. É o Espírito Santo revelando para mim e para você tesouros preciosos, para que a gente viva um estilo de vida poderoso, abundante na face dessa terra. Então, meu irmão, é noite de você nascer de novo, se você está aqui e não experimentou o novo nascimento. É tempo de você nascer da palavra de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. É tempo de você, como diz a palavra, nascer de cima. Como a palavra do Senhor, ela diz para nós em João, no capítulo 1, no versículo 12. Os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Há um povo que é nascido de Deus. Há um povo que nasceu do Espírito Santo. Talvez essa pessoa que está, dá uma olhada aí para essa pessoa do seu lado aí. Ela talvez foi gerada pelo Espírito Santo de Deus. Nela há uma nova natureza. Então, irmãos, para nós compreendermos o capítulo 8, você precisa nascer de novo. Você precisa ter a presença do Pai na sua vida. Senão você não vai conseguir conceber, entender, querido, o nível que esse capítulo revela. É somente aqueles que têm a presença de Deus na vida deles. Mas esse é o estilo de vida mais poderoso, sobrenatural, grandioso, maravilhoso, abundante, que Deus tem para a sua igreja na face dessa terra. É um estilo de vida em comunhão com o Espírito Santo. Então nós saímos da lei de Moisés no capítulo 7, entendemos a nossa pecaminosidade, entendemos o quão miseráveis nós somos, morremos agora na cruz com Cristo, fomos sepultados com Ele e ressuscitamos lá no capítulo 8, conduzidos agora pelo Espírito Santo. Agora eu não sou mais um miserável, agora eu sou um filho de Deus. Eu tenho uma nova natureza. O miserável ficou lá atrás, ficou antes da cruz. E agora que você vai entender no capítulo 8, as revelações do Espírito nesse novo estilo de vida. Então a primeira revelação que o Espírito Santo concede a nós, nesse estilo de vida, por meio da comunhão com Ele, está no versículo 1. O versículo 1 do capítulo 8 de Romanos, ele diz para nós que não há nenhuma condenação. Olha lá. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, nesse estilo de vida com o Espírito Santo, Ele quer falar com você aqui nessa noite que não há condenação. Por que não há condenação, pastor? Por causa de Cristo Jesus. Aleluia. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Não há condenação, porque a condenação que eu e você merecíamos caiu sobre Jesus Cristo na cruz. O Senhor não pode punir duas vezes. Ele já puniu uma vez no corpo do seu Filho na cruz. Por isso que a sua igreja agora, nesse novo estilo de vida, ela pode viver com a sua consciência tranquila, porque não há nenhuma condenação nessa nova vida em Cristo Jesus. O segredo é Cristo Jesus. Eu estou falando de uma nova vida, amém, meus irmãos? Eu estou falando de uma nova natureza.
não há nenhuma condenação. Se você crê em Jesus, querido, não há nenhuma condenação. Mas o pastor não sabe o que eu fiz no verão passado. Não importa. Não importa, meus irmãos. O que importa é que Jesus, o sacrifício dele foi perfeito naquela cruz. O sacrifício dele foi recebido pelo Pai. Foi recebido, e sabe por quê? Porque ele enviou o seu Espírito para habitar em nós, para morar e fazer morada em nós. Então o Senhor está falando para algumas pessoas aqui nessa noite: pega as tábuas da lei e deixa ela lá, e anda agora de mão dadas com o Espírito Santo, e nenhuma condenação haverá para você, por intermédio de Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Para aqueles que andam em comunhão com o Espírito Santo de Deus, essas pessoas vão estar em paz, essas pessoas vão estar tranquilas, essas pessoas vão saber: não há culpa, eu sou livre, não há condenação. Não deixa o inimigo, querido, se aproximar de você com condenação, com culpa, com peso sobre a sua consciência e o seu coração. Não deixe. Fique com o que a palavra de Deus diz ao seu respeito em Cristo Jesus. Então repita comigo: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Essa é a primeira revelação. A segunda revelação está do versículo 2 ao versículo 6, do capítulo 8 de Romanos. Desfrute de vida e paz. Olha só, nesse novo estilo de vida, em comunhão com o Espírito Santo, ele chama você para desfrutar de vida e paz. A Bíblia diz: pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Versículo 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Nesse novo estilo de vida, queridos, o que o Senhor tem para você em comunhão com o Espírito Santo é vida e paz. A palavra salvação, quando você estuda o grego, ela é soteria. E a palavra soteria, ela vem de zozo. E essa palavra zozo, ela vai muito além do que mera salvação. Ela aborda várias coisas, que é proteção, cura, libertação, prosperidade, paz, alegria, restauração. Ao ser salvo, meu irmão, ao ser salvo, você recebeu sozo, cura, proteção, restauração, prosperidade, alegria, libertação. Alguém pode dar glória a Deus por isso? É isso que significa a palavra salvação, zozo. E a palavra vida é zoe. A palavra vida que o apóstolo Paulo usa não é bios, de biologia, mas é zoe. E a palavra zoe significa a vida, a natureza do próprio Deus habitando em nós. Olha só quão elevado
é essa palavra vida nesse contexto. A vida abundante é Zoe, é a vida, a natureza de Deus, por intermédio do Espírito Santo habitando em você. Esse é o estilo de vida que Deus tem para você. Você cheio de Zoe, você tomado do zozo da salvação. É uma vida de paz e vida abundante sobre aqueles que andam agora em novidade de vida, em comunhão com o Espírito Santo, na nova criação. A terceira revelação, queridos, se encontra no versículo 9. Aqueles que andam em Cristo Jesus, em comunhão com o Espírito Santo, nessa nova vida, nesse novo estilo de vida, eles possuem um senso e uma convicção de pertencimento de Cristo. Olha o que o texto diz: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Então quem tem o Espírito na sua vida, pertence a Cristo Jesus. Aleluia. Tem alguém que pertence a Cristo Jesus? Nesse estilo de vida, querido, em comunhão com o Espírito, nós temos uma convicção: eu pertenço a Cristo Jesus, eu sou morada de Cristo Jesus, eu sou propriedade de Cristo Jesus. E isso é muito importante, porque quebra na nossa vida toda a rejeição, todo o abandono. Talvez você está sentado do lado de uma pessoa que foi abandonada, que foi rejeitada, que foi abusada. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, que você, por meio do Senhor, por meio do Espírito que te habita, você pertence a Cristo. E se Cristo Jesus te recebeu, quem é o homem para te rejeitar? Quem é o homem para virar as costas e te abandonar? Querido, fica com o Senhor Deus. Você pertence a Ele. Ele te recebeu. É a comunhão com o Espírito Santo. Nós somos propriedades, nós pertencemos a Jesus. A quarta revelação, meus irmãos, está no versículo de número 10. O Espírito Santo, nessa comunhão com Ele, Ele vai revelar para mim e para você, vai nos mostrar que nós fomos declarados justos diante do Pai. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Justificação. Em comunhão com Ele, Ele vai mostrar para você que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você foi declarado justo. Isso é muito forte, irmãos, isso é muito poderoso, porque o Senhor, Ele remove a injustiça que estava na nossa conta e transfere para o seu Filho na cruz. E Ele pega a justiça do seu Filho e transfere para a nossa conta. A justiça de alguém que nunca pecou, que nunca falhou, que nunca desobedeceu. A justiça do seu Filho Jesus foi transferido para a sua conta. E diante do Pai, você foi declarado justo. Você consegue entender a grandiosidade disso? Você consegue entender o nível do que é ser declarado justo diante de Deus? É por isso que nós temos acesso à presença do Pai, e nós podemos chegar com convicção, porque você chega com a justiça de Jesus Cristo. Você chega com a justiça do seu Filho depositada na sua conta. Você chega de cabeça em pé. Você foi declarado justo. Capítulo 5 de 2 Coríntios, e o versículo de número 21, vai falar isso para nós. 2 Coríntios 5, e o versículo de número 21. Olha lá.
Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Aleluia. A comunhão com o Espírito vai revelar a justificação, não a condenação, não a culpa da lei, mas a justiça do Filho. Por isso que você pode viver uma vida animada, uma vida de cabeça em pé, meu irmão, e não mais de cabeça baixa, miserável, coitadinho. Olha só as revelações do Espírito Santo para todos nós aqui. A quinta revelação, no capítulo 8 de Romanos, está no versículo 14 e o versículo 16, que é a filiação. O Espírito revela que nós somos filhos de Deus, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 16 vai dizer, versículo 16 vai nos mostrar: pois o seu Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, em comunhão com Ele, Ele vai testificar ao teu espírito que você é filho. Você não é um bastardo, você não é estranho, você não é qualquer um. Você, por intermédio do Senhor, se tornou um filho, uma filha de Deus. Erga sua cabeça e se comporte como um filho, se comporte como uma filha do Pai. Ele tem cuidado de você? Quem tem experimentado o cuidado do Pai aqui na sua vida? Ele é um bom Pai, amém? Ele é um bom Pai. Ele é um Deus fiel. E nós somos os seus filhos, a sua igreja. Eu e você precisamos compreender isso, querido, para que ali fora a gente não viva uma vida de ansiedade, uma vida de preocupações, uma vida sobrecarregada, uma vida de desespero. Por quê? Porque não entendemos os nossos direitos em Cristo Jesus por intermédio da palavra, porque não temos uma comunhão com o Espírito Santo, mas nós somos filhos dele. O sexto ponto, queridos, está no versículo 15, que é a nossa libertação. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai. O Espírito Santo não leva você novamente para uma vida de escravidão. O Espírito Santo não leva você novamente para uma vida de prisões, de correntes, uma vida de algemas. Ele concedeu o seu Espírito para você viver uma vida de libertação. Você é livre em Cristo Jesus. Olha aí nos seus pés, não tem nenhuma corrente aí, meu querido. Na sua mão não tem nenhuma algema. Sabe por quê? Porque Cristo te faz livre. Ele liberta você através do seu precioso sangue. No estilo de vida que vivíamos com a lei debaixo dos nossos braços, nós éramos escravos. Nós não conseguíamos vencer. Mas o Senhor nos faz livres e nos liberta pelo seu poder. E conduz nós triunfantes, vitoriosos por intermédio do Espírito Santo. Você foi liberto por intermédio do Espírito. Tome posse dessa palavra nessa noite. O sétimo ponto, irmãos, está no versículo 17, que nos diz: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Você e eu somos herdeiros.
Você é filho, você é liberto, você é herdeiro, você é livre, você é justificado, não há nenhuma condenação. Você foi chamado para viver uma vida de vida e paz. Por intermédio de Jesus Cristo, os sofrimentos que experimentamos nessa terra fazem parte e nos mostra que somos herdeiros, e da forma que padecemos com Cristo, isso testifica que também vamos desfrutar uma herança incorruptível. A Bíblia diz: você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Você é grato a Deus por isso? Herdeiro de Deus. Quando nós lemos a parábola do filho pródigo, você vê que Jesus fala sobre o filho mais velho. O filho mais velho ficou indignado com a volta do filho mais novo, o filho pródigo, porque ele havia gastado tudo em orgia, em bagunça, toda a sua herança. E daí ele diz assim para o pai: pai, há tanto tempo trabalho com o Senhor aqui, e nem um cabrito o Senhor me deu. Nem um cabrito. Aí o pai olha para ele e diz assim: meu filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. O Senhor está falando para nós: tudo que é meu é teu. Talvez a gente não está tomando posse ainda, mas irmão, vai chegar um tempo, vai chegar um dia que a igreja vai experimentar tudo o que é de Cristo Jesus. Porque tudo que pertence a Cristo pertence à igreja. Porque a igreja é a sua noiva, é o seu corpo. Então a gente precisa mudar a nossa ótica. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios: seja Cefas, seja Paulo, seja Apolo, seja os principados, potestades, seja o presente, seja o futuro, seja, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Os irmãos de Corinto lá quebrando a cabeça, se mordendo um ao outro. O apóstolo Paulo de certo olhava para eles: vocês não sabem quem vocês são. Por isso que ele orava, para que os olhos espirituais fossem abertos, para que eles deixassem de se comportar como escravos, como Zé Ninguém, e se comportasse como filhos, como herdeiros, como príncipes e princesas que são em Cristo Jesus. Aí tu vê o apóstolo Paulo orando por eles sempre. E para nós encerrarmos aqui nessa noite, a oitava revelação que o Espírito traz ao nosso coração, ao nosso espírito, queridos, está do versículo de número 35 ao versículo 39, que nos fala do amor do Pai. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, quem pode dar um glória a Deus por esta palavra? A oitava revelação do Espírito é o seu amor por você. Olha só quem você é nele, nessa nova vida, nesse novo estilo de vida que Ele tem para todos nós. É tempo de você erguer a sua cabeça.
É tempo de você pegar essas pérolas do capítulo 8 de Romanos, tomar para si e viver, meus irmãos, um novo estilo de vida, conduzido pelo Espírito Santo, e deixar para trás o passado que te condena, que te culpa, e deixar para trás as astutas ciladas, os pensamentos destrutivos do diabo que se levantam para te aprisionar. Você tome a palavra de Deus e declare para ele: Satanás, eu passei da morte para a vida, eu saí do capítulo 7 de Romanos para o capítulo 8, e agora eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou livre, eu tenho vida plena, não há nenhuma condenação, eu experimentei o amor do Pai. É tempo de você crer na palavra de Deus, se apoderar da palavra e viver um novo estilo de vida que o Senhor está chamando você para viver. E daí lá, meus irmãos, a ansiedade, a preocupação, descansa no Senhor teu Deus, descansa nele, porque ele já está lá na frente. Nós estamos aqui, mas o Senhor está lá na frente já. Ele está lá nos esperando. Já está tudo, eu acredito, já preparado. O Senhor já está lá na frente, Ele já preparou tudo para você. É só confiar nele, descansar nele. É só você desenvolver uma comunhão com o Espírito dele, começar a consultar a Ele. Antes de dar os teus passos precipitados ali, corridos, vou fazer do meu jeito, vou fazer da minha forma. É tempo de você consultar: Espírito Santo, é a tua vontade para a minha vida? Faz parte do teu propósito para os meus dias? Posso tomar essa decisão? Posso dar esse passo? Posso fazer essa escolha, Espírito Santo? Porque agora eu não sou mais dono de mim mesmo, agora eu sou propriedade do Senhor, agora eu pertenço ao Senhor, e o Senhor tem uma via, um caminho poderoso para que eu percorra na face dessa terra. Ele tem um propósito, uma missão para você. E você e eu vamos viver, como diz em 2 Coríntios, em triunfo. Glória a Deus. É como o apóstolo Paulo andava. O apóstolo Paulo andava triunfante, em triunfo, e exalava o bom perfume de Cristo por onde ele passava. Aí por onde você passar, querido, a fragrância de Jesus Cristo vai nas narinas das pessoas, e elas vão começar a procurar você. Por que você está assim? Por que você é diferente? Aí sabe o que acontece? Começa a se aproximar de ti. Ora lá pelo meu casamento, ora pela minha vida, ora pelo meu filho, ora pela minha família. Porque você está exalando o perfume de Cristo. Porque você está vivendo um estilo de vida em comunhão com o Espírito. Um novo estilo de vida. E não mais lá na culpa, na condenação, no pecado. Não. Nós já estamos aqui em Cristo Jesus. Meus irmãos, guarde essa palavra no seu coração. Ele tem um novo estilo de vida para você a partir de hoje, conduzido pelo Espírito Santo, fluindo no amor do Pai, na graça do Filho e na comunhão com o Espírito. E as coisas serão totalmente transformadas na sua vida, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Um estilo de vida, um novo estilo de vida, conduzidos pelo Espírito Santo, alicerçados na palavra, alicerçados em Cristo, se apoderando dos benefícios e dos direitos da nova criação. Para de ficar apegado ao velho homem, e se apegue à nova criação, à nova natureza. Aquele que foi salvo,
aquele que herdou a vida eterna, aquele que ressuscitou com Cristo Jesus. É tempo de você se apegar ao novo de Deus e deixar para lá o velho homem, a velha mulher, e se portar como um filho e uma filha do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você nessa noite a orar comigo aqui nesse lugar. Quero convidar também, fazer aqui um convite para que você saia do seu lugar. Diante desses 8 pontos que foram aqui ministrados nessa noite, e você não tem vivido isso na sua vida, você não tem vivido nesse estilo de vida que você vive, você não tem experimentado e desfrutado isso na sua realidade, e você gostaria, pastor, eu quero que hoje, a partir de hoje, eu quero começar a viver isso que o pastor ministrou aqui nesse lugar. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui. Eu acredito, irmãos, que não há um que escape aqui, porque um desses pontos eu e você talvez não temos vivido de uma maneira plena. Por isso é uma palavra para mim, é uma palavra para você, é uma palavra para todos nós. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar todos juntos. Saia do seu lugar. O Senhor está chamando para você viver um novo estilo de vida, sem condenações, sem culpa, um tempo de vida e paz, convicções de pertencimento, convicções de filiação, de herança, de amor. Isso, saia do seu lugar, pode vir. Vamos orar, dá uma resposta. Você está dando uma resposta baseado na palavra de Deus que aqui foi ministrado nessa noite. Você está dando uma resposta. Essa palavra falou comigo, pastor, e eu quero viver um novo tempo. Pastor, eu quero viver em comunhão com o Espírito. Pastor, eu quero viver de mãos dadas com Ele. Pastor, eu estou largando nessa noite as tábuas de pedra. Eu estou largando o antigo modo de vida e me apoderando no novo de Deus. Estou me apoderando do novo de Deus. Começa a orar, abra sua boca nessa noite. O Espírito Santo vai tocar em você, o Espírito Santo vai encher você, o Espírito Santo vai pegar você aqui, vai selar essa palavra, vai confirmar essa palavra, e a sua vida será transformada pelo seu poder. Começa a orar, oh, começa a se render a Ele.